Capítulo 8. Ouse pedir mais. A audácia de uma fé humilde. Ora, há aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Efésios 3:20. Um dos meus testemunhos modernos preferidos de oração audaciosa, cheia de fé, vem da experiência do pastor Jerry e de sua esposa, Janet Page, e seus parceiros de oração da Associação Californiana Central. Em 1995, quando o pastor Page foi eleito presidente desse campo, ele e a esposa Janet encontraram uma associação com dificuldades financeiras. O internato de ensino médio Monterey Bay Academy tinha uma dívida de quase $2 milhões, e os líderes da associação estavam cogitando encerrar a reunião campal anual em Soquel, muito embora vários membros quisessem a continuação. Quando o pastor Page compartilhou com a esposa Janet todos os problemas que necessitavam de solução, ela sugeriu que membros da igreja se tornassem parceiros de oração em favor da Associação Californiana Central. Ele fez isso e mais de 300 membros se prontificaram. Também convenceu a mesa diretiva a realizar mais uma reunião campal em Soquel para ver como as coisas estavam e buscar a vontade divina para o futuro. O pastor Page enviou uma carta aos novos parceiros de oração pedindo que orassem com fervor pela próxima campal. Solicitou que pedissem a Deus que o número de participantes aumentasse e que o Senhor enchesse a reunião com sua presença de maneira tão poderosa a ponto de ficar óbvio para todos que Deus queria que aquela campal continuasse a acontecer. Janet, uma mulher que crê verdadeiramente no poder da oração, sentiu-se fortemente impelida pelo Senhor a recrutar parceiros de oração locais para orar no escritório da associação pelas preocupações e necessidades do campo. Antes da reunião campal daquele ano, ela e alguns parceiros de oração também começaram a caminhar pelo terreno de Soquel. Não demorou muito e coisas extraordinárias começaram a acontecer. Motoristas que chegavam para entregar trailers alugados contavam que, ao entrar pelos portões do acampamento, sentiam que havia algo especial naquele lugar. Quando a campal daquele ano começou, a bênção divina ficou evidente de maneira nova e poderosa. Cada participante que chegava recebia uma oração no portão antes de entrar. Muitos dos que compareceram disseram que nunca haviam sentido a presença do Senhor com tamanha força antes. Jovens contaram que sentiram que não podiam deixar de participar, e era exatamente isso que os parceiros de oração haviam pedido em suas preces. A pregação foi acompanhada de tanto poder que muitos se levantaram entregando a vida ao Senhor. Além disso, a oferta evangelística, que sempre era inferior ao esperado, pela primeira vez alcançou o marco de $100 mil. As pessoas mal podiam acreditar, mas esse era apenas o início. Durante a campal, o casal Page colocou em todas as cadeiras um pedaço de papel com um convite para as pessoas se tornarem parceiras de oração da associação. Mais 300 indivíduos entraram para o time. A fim de manter todos atualizados quanto aos pedidos de oração, começaram a enviar listas trimestrais com os motivos. Os desafios de oração eram muitos, mas no topo da lista estavam a quitação da dívida do Colégio de Monterey e que as bênçãos de Deus se fizessem sentir de maneira mais poderosa na reunião campal anual em Soquel. Deus respondeu às duas orações com poder. Cerca de 2 anos, Monterey Bay Academy estava completamente sem dívidas e cada vez mais milagres começaram a acontecer na campal de Soquel. Janet e seus parceiros de oração continuaram a se reunir semanalmente na sede da associação para orar. Por causa de todas as orações respondidas ao longo daqueles 2 primeiros anos, eles sentiram a convicção de que mais pessoas necessitavam ver o poder da oração. Então, começaram a pedir a Deus que lhes desse uma prova especial, algo para mostrar aos membros da associação que realmente havia poder na oração de um grupo unido. É claro que a maior preocupação era que o Senhor realmente transformasse a vida dos participantes. Queriam que as pessoas percebessem que os casamentos com dificuldades não precisavam ser desfeitos, que os filhos apostatados podiam ser resgatados das trevas e que a obra de Deus ainda podia ir avante com poder, mesmo quando as circunstâncias pareciam desanimadoras e a situação econômica era desfavorável.
Depois de orar pedindo essa prova especial por muitas semanas, o pequeno grupo de oração sentiu a convicção divina de orar para que a oferta evangelística da próxima reunião campal não atingisse apenas $100.000, mas chegasse a 125 mil. Eles sabiam que esse seria um testemunho poderoso que incentivaria os membros da associação a perceber que Deus é capaz de fazer grandes coisas quando as pessoas se unem com fé e oração. Quando a reunião campal começou, Janet pediu ao grupo de oração do evento que orasse a esse respeito também. No ano seguinte, Deus respondeu às orações do fervoroso grupo e a oferta de evangelismo alcançou surpreendentes $138.000, bem acima do alvo de oração. Eles se regozijaram, pois tiveram a certeza de que isso só aconteceu porque Deus atuou. Quando os membros da associação descobriram que os parceiros de oração vinham orando exatamente por essa bênção como sinal do poder de Deus, muitos começaram a chorar. Inspirados, mais membros passaram a orar, e graças a isso, mais vidas foram reavivadas e transformadas. No outro ano, após rogar a Deus em oração e com muitas doações em atitude de sacrifício, entraram $250.000. Embora a Comissão de Evangelismo tenha demonstrado relutância em estabelecer alvos financeiros maiores, os parceiros de oração continuaram a orar com ousadia, não só pedindo a Deus que aumentasse a oferta, mas também que lhes orientasse quanto ao valor pelo qual deveriam pedir. Quando o Senhor os impressionou com um valor específico em dólares, eles começaram a orar de maneira audaciosa por esse montante, sabendo que muitas vidas seriam transformadas em consequência do que estava acontecendo todos os anos na Campal de Soquel. No quarto ano, a oferta de evangelismo subiu para $500.000. Novamente, isso inspirou mais doações e mais oração. Por meio da oração de um grupo unido, a Associação Californiana Central começou a prosperar. O campo contratou vários obreiros bíblicos, plantou igrejas, deu início a muitos ministérios para jovens e jovens adultos e manteve ocupadas as equipes de evangelismo em tempo integral. Deus realizou milagres na vida pessoal dos membros da associação, restaurando casamentos, trazendo filhos perdidos de volta à igreja e vencendo batalhas espirituais. Muitos, inclusive o pastor e a senhora Page, após passarem tempo em oração, sentiram-se impressionados pelo Senhor a prometer pela fé um valor além de seus recursos financeiros a fim de apoiar a oferta evangelística anual. No entanto, a cada ano, eles observavam maravilhados como Deus provia. Um a um, os membros da associação testemunharam como o Senhor tinha concedido o dinheiro que haviam prometido para sua obra em atitude de sacrifício. Era como se Deus os estivesse lembrando da promessa: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Lucas 6:38. Após 8 anos dessa jornada empolgante de oração, vendo Deus abençoar a associação de maneiras inimagináveis, a oferta de evangelismo chegou a $1 milhão. Todos louvaram ao Senhor. No ano seguinte, o mesmo milagre aconteceu de novo. No entanto, os parceiros de oração não se acomodaram, mas continuaram a perguntar a Deus sobre o que deveriam orar em seguida. No 10º ano, alguns dos parceiros de oração sentiram a convicção de pedir a Deus que dobrasse a oferta e totalizasse $2 milhões. Houve líderes da associação que acharam impossível, mas os parceiros de oração clamaram mesmo assim. No sábado à noite, no último fim de semana da campal daquele ano, quando o pastor Page já estava se preparando para ir à frente e falar, um homem o abordou e perguntou como estava a oferta. O pastor Page respondeu que ia muito bem e que provavelmente chegasse a $1 milhão novamente. Muito embora alguns parceiros de oração, confidenciou ele, parecessem um pouco loucos, sentindo-se impressionados a orar por $2 milhões. O homem arregalou os olhos. Sério? Perguntou surpreso. Você está brincando? A equipe de oração está clamando por $2 milhões? Sim, respondeu o pastor Page. Então, o homem começou a contar que naquela tarde, ele e o irmão haviam decidido perguntar a Deus o que deveriam fazer para ajudar com a oferta de evangelismo naquele ano. A princípio, ambos estavam pensando em doar $100 mil, mas enquanto conversavam, Deus os impressionou a contribuir
com US$ 1 milhão, além do que os outros doassem. Então foram os olhos do pastor Page que se arregalaram maravilhados. Mais uma vez, Deus tinha ouvido e respondido às orações. Depois de 15 anos, na Associação Californiana Central, o pastor Jerry Page e sua esposa, Janet, foram chamados para trabalhar na sede mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Maryland. Mesmo depois de deixarem a Associação Californiana Central, a oferta evangelística continuou a ultrapassar o marco de US$ 1 milhão todos os anos. Fica bem evidente que Deus continua a atuar nesse campo enquanto os parceiros de oração persistem em fazer preces ousadas, audaciosas e cheias de fé. Embora nunca devamos ser exigentes ou presunçosos em nossas orações, creio que Deus gosta quando fazemos pedidos grandes e até mesmo audaciosos. Sobretudo, se glorificarão seu nome. É importante fazer exatamente como os parceiros de oração da Associação Californiana Central. Ir primeiro a Deus e perguntar sobre o que devemos orar. Se buscarmos em primeiro lugar a alinhar-nos com a vontade de Deus, então, cientes de que o Espírito Santo guiou nossas orações, poderemos orar com ousadia e audácia. João 15:7 nos diz: Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Imagine o que Deus faria se, em vez de tentarmos fazer toda a obra com as próprias forças, ouvíssemos sua voz e aprendêssemos a permanecer nele, passando tempo significativo em oração. A inspiração nos diz: o mesmo compassivo Salvador vive hoje e está tão disposto a escutar a oração da fé como quando andava visivelmente entre os homens. O natural coopera com o sobrenatural. Faz parte do plano de Deus conceder-nos, em resposta à oração da fé, aquilo que ele não outorgaria se não pedíssemos assim. Ao ler o testemunho do casal Page, alguns podem menear a cabeça em descrença, pensando: que ótimo aquilo que Deus fez por essa associação. Eles tinham centenas ou até mesmo milhares de pessoas envolvidas. Mas e a minha igrejinha? Não temos membros nem para liderar todos os ministérios e mal conseguimos recolher US$ 200 por mês de ofertas. Como poderíamos algum dia fazer uma coisa grande de verdade para Deus? Como ousar pedir mais? Somos tão poucos? Bem, deixe-me contar apenas uma história. A igrejinha que conseguiu. A parte de língua inglesa da Igreja Adventista do Sétimo Dia Coreana Central de Seattle, no estado de Washington, testemunhou poderosamente como Deus é capaz de responder às orações quando todos dão um passo de fé juntos, esperando coisas grandes. Martin King, pastor e evangelista que propaga o poder da oração, compartilha a história nas próprias palavras. Em dezembro, nossa igreja sentiu a convicção de que todos deveríamos nos envolver de maneira mais ativa no cumprimento da grande comissão e no auxílio às missões. Por isso, começamos a destinar todas as ofertas gerais para missões estrangeiras. As ofertas gerais totalizavam US$ 200 por mês. Não era muito, mas sabíamos que em outros países esse dinheiro poderia fazer muita coisa para alimentar os desnutridos física e espiritualmente. Após a segunda coleta de cerca de US$ 200 de ofertas em janeiro, escutei uma mensagem poderosa de um missionário de além-mar, que contou história após história sobre como Deus provia e fazia a obra avançar. Então me senti verdadeiramente tocado quando ele perguntou se algum dia teríamos dinheiro suficiente para terminar a obra. Não, é claro que não. Nem mesmo 10 ou 100 milhões de dólares bastariam. Assim, deveríamos aprender a prosseguir pela fé, confiando que o Deus de recursos infinitos iria prover. Ao aceitar o desafio que ele fez, eu tive a certeza de que, se não agíssemos pela fé e confiássemos que Deus faria o que apenas Ele é capaz de fazer, nunca terminaríamos a obra. Afinal, o Rio Jordão só se abriu depois que o primeiro sacerdote colocou o pé na água. Deus sempre deseja ver seu povo se mover pela fé. Então comecei a orar. Senhor, quero dar um passo adiante pela fé. Quero vê-lo realizar esse tipo de coisa que o missionário contou. Meu Deus, o que queres que façamos em nossa igrejinha? Comecei a pensar em nossa oferta especial para as missões estrangeiras. Queria desafiar nossa igreja a orar por uma oferta de US$ 500, mas percebi que esse valor não carecia de muita fé. Após pensar e orar bastante, finalmente concluí que seria necessário ter bastante fé
para pedir a Deus $1.000 de oferta. Como nossa última oferta recolhida ao longo do mês de janeiro foi encaminhada para comprar arroz para o povo do Vietnã, nosso grupo decidiu providenciar Bíblias para os vietnamitas em fevereiro. Então, no sábado seguinte, apresentei o desafio para nossos membros, pedindo que orassem por uma oferta de $1.000, a fim de que pudéssemos comprar 200 Bíblias para o povo do Vietnã. Todo sábado e por meio do boletim eletrônico enviado por e-mail ao longo da semana, nossos membros eram lembrados de orar por esse presente especial. Eu lhes dizia que quando oramos, Deus age e faz aquilo que só Ele pode fazer. Também os incentivava com promessas da palavra de Deus. Ellen White escreve: muitos a quem Deus capacitou para fazer trabalho excelente, pouco conseguem, porque pouco empreendem. Milhares passam esta vida como se não tivessem alvo definido pelo qual viver, nem norma para alcançar. Os tais receberão recompensa proporcional às suas obras. Em contrapartida, os discípulos esperavam muito e, portanto, muito empreendiam. Os discípulos de Jesus estabeleceram o padrão que devemos seguir aqui, hoje. Em fevereiro, Deus nos abençoou não com $1.000, mas com $4.382. Em vez de doar 200 Bíblias para os vietnamitas, conseguimos proporcionar 876. O que fazer depois de testemunhar o poder da oração e ver Deus se mover de maneira tão poderosa? Nós decidimos que orar pelo mesmo total não demonstraria fé. Então resolvemos pegar o último valor e arredondá-lo para cima. Oramos para que Deus nos abençoasse com uma oferta de $4.500 em março. Dessa vez, queríamos usar os recursos para a construção de igrejas de bambu no Camboja. Se levantássemos $4.500, conseguiríamos doar, no mínimo, 8 igrejas. Em março, Deus nos abençoou com uma oferta de $6.684. Em vez de construir 8 igrejas, conseguimos doar 12. Mais uma vez, testemunhamos do poder e da graça de Deus. Para encurtar a história, continuamos todos os meses a ousar pedir mais e mais, e no decorrer daquele ano, testemunhamos $120.000 entrarem em nossa igreja apenas para missões estrangeiras. Era praticamente inacreditável, só não porque todos estavam lá e vimos isso acontecer mês após mês. Você teria coragem de me dizer que Deus não responde a orações audaciosas? Não só responde, como também está ansioso por derramar bênçãos abundantemente além de nossas maiores expectativas. A oração não faz parte da obra. Ela é a obra mais importante. Quando trabalhamos, nós trabalhamos, mas quando oramos, Deus trabalha. Intercessão pela libertação das nações. Hughes Owens, missionário na África e posteriormente na Europa durante o século XX, ousou pedir mais. Além de orar por mais recursos para fazer a obra do Senhor e por mais pessoas para o reino, também pediu pela libertação das nações, para que o evangelho pudesse avançar sem impedimentos. Esse poderoso reavivalista e intercessor construiu uma escola de teologia no país de Gales, poucos anos antes do início da Segunda Guerra Mundial. Depois que a guerra começou, ao reconhecer a ameaça do regime hitlerista para o avanço do evangelho, ele imediatamente convocou funcionários e estudantes, um grupo de mais ou menos 100 pessoas, para começar a interceder a fim de que Deus contrariasse a obra de Hitler e do inimigo dos seres humanos. Ao longo de toda a guerra, funcionários e alunos daquela escola de teologia no país de Gales dedicavam todos os dias a oração das 19 horas até meia-noite. Isso acontecia além da reunião de oração de 1 hora de duração, que acontecia pela manhã e ao meio-dia. Durante os dias mais difíceis de batalha, eles costumavam jejuar e orar o dia inteiro, e com frequência a noite inteira também. Enquanto o regime nazista de Hitler levava tragédia e destruição à vida de milhões, Howells e seus alunos fizeram 4 pedidos específicos sobre 4 aspectos da guerra. O primeiro era que Hitler não conseguisse invadir a Grã-Bretanha. Conforme a história nos confirma, a Grã-Bretanha não caiu nas mãos dos nazistas, mas se os alemães tivessem continuado a bombardear apenas por mais 5 minutos, naquele último dia cheio de horror, a Grã-Bretanha teria caído sob seu domínio. A segunda prece era que Hitler não atacasse o Egito e não conquistasse Alexandria.
O terceiro pedido era que ele não conseguisse derrubar Moscou. E o quarto era que não fosse bem-sucedido em seu ataque contra Stalingrado. Ao fim da guerra, o general J.R.C. Fuller, comentarista militar, publicou um artigo intitulado Os 4 Erros de Hitler, citando 4 motivos para a ruína iminente de Hitler e dos nazistas. Primeiro, Hitler não conseguira invadir a Grã-Bretanha. Segundo, não atacou o Egito para conquistar Alexandria. Terceiro, não se aproveitou de sua posição vantajosa para invadir e derrubar Moscou. E quarto, foi derrotado na Grande Batalha de Stalingrado. Esses 4 erros foram meras falhas de Hitler ou aconteceram porque Deus ouviu as preces do pequeno grupo do país de Gales, desesperado para ver o livramento a fim de que o Evangelho não fosse impedido? Embora muitos possam especular, creio que a resposta está na segunda opção. A última grande batalha de oração de Howells e dos intercessores na Escola de Teologia do país de Gales foi pela abertura da frente ocidental. Após meses de luta em oração em prol das tropas aliadas, em maio de 1944, Deus lhes garantiu que estava à frente dos aliados e que não haveria reveses. Um mês depois, em 6 de junho de 1944, as forças aliadas conseguiram chegar desimpedidas às praias da Normandia, na França. Foi a maior invasão anfíbia da história mundial. 175 mil soldados foram levados em 5 mil navios e 11 mil aviões em uma única noite. Conhecido hoje como Dia D, foi o grande ponto da virada na guerra contra Hitler. Desde então, ficamos sabendo que essa foi a única noite da guerra na qual não havia submarinos alemães patrulhando o Canal da Mancha. O que teria acontecido naquele dia se Rhys Owens e seus alunos do Seminário do País de Gales não estivessem orando? A inspiração nos diz: o êxito não depende do número. Deus pode livrar tanto com poucos como com muitos. Ele é honrado, nem tanto pelo grande número como pelo caráter daqueles que o servem. Imagine só, o testemunho de Rhys Owens deveria nos desafiar e convencer da necessidade de mudança hoje. Se a Igreja de Deus se levantasse unida em oração perseverante pelas nações que ainda estão presas às trevas, e se jejuássemos, orássemos, continuando a ousar e pedir livramento para nossos irmãos e irmãs que ainda não conhecem a Cristo? São grandes pedidos de oração, mas não servimos a um Deus grandioso? Imagine só o que aconteceria se mais uma vez levássemos a sério a palavra de Deus, deixando de lado nossas diferenças, humilhando o coração e orando unidos pelo avanço do Evangelho, até Deus responder. O que aconteceria se, em vez de conversar sobre os outros, separássemos tempo para orar pelos outros, ao longo da noite inteira, se necessário, para ver cura e vitória? Apenas imagine quantos milagres mais veríamos em nossa vida hoje. No livro Nos Lugares Celestiais, Ellen White aconselha: é a oração um meio de êxito, ordenado pelo céu. Apelos, petições, súplicas, entre homem e homem, comovem homens, e desempenham parte em controlar os negócios das nações. A oração, porém, comove o céu. Deus está em busca de intercessores. Ele procura homens e mulheres que ousem pedir mais, que ousem interceder em prol de sua terra. Ezequiel 22:30. Podemos ser apenas uma ou duas pessoas, mas cada um de nós desempenha um papel valioso nessa grande obra de intercessão. E.M. Bonds escreveu: estamos constantemente preocupados e até mesmo estressados, tentando criar novos métodos, novos planos e nova organização a fim de fazer avançar a Igreja e garantir a ampliação e a eficiência do Evangelho. Essa característica dos dias atuais tem a tendência de perder de vista o ser humano, ou afundá-lo no plano ou na organização. O plano de Deus é aproveitar ao máximo o ser humano, muito mais do que qualquer outra coisa. As pessoas são o método de Deus. A Igreja está em busca de melhores métodos. Deus está em busca de melhores pessoas. A Igreja não necessita hoje de máquinas adicionais ou melhores, nem de novas organizações ou novos métodos, mas de seres humanos a quem o Espírito possa usar, homens de oração, homens poderosos em oração. Necessitamos de uma visão maior de oração. Precisamos da visão divina. Continuemos a orar e a pedir mais,
para a glória de Deus, a fim de que o Evangelho se espalhe pelo mundo inteiro, a todas as nações, e assim Jesus possa voltar. Amém.